Vamos orar. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus. Obrigado pela Tua palavra, ó Pai querido, que é a verdade e que nos ensina quem o Senhor é, quem nós somos, aquilo que o Senhor nos tornou e como o Senhor deseja que nós vivamos aqui neste mundo. Obrigado porque a Tua palavra, ó Pai querido, ela é a verdade e ela é, ó Pai querido, a melhor maneira que nós temos para saber o que Te agrada e o que não Te agrada e como nós devemos viver nesse mundo. Ajuda-nos, ó Pai querido, a valorizar a Tua palavra, para que ela seja o nosso maior tesouro, para que nós possamos confiar, ó Pai querido, em todas as Suas instruções. Pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender claramente os Teus ensinos. E com a ajuda desse mesmo Espírito, ó Pai querido, possamos fazer decisões que nos ajudem a andar agradando ao Senhor, como sacerdotes do Senhor, no meio de uma nação, no meio de um povo e de um planeta que ainda não Te conhece. Pedimos essas coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto nós temos a visão do apóstolo João, na qual Jesus revela para João coisas do presente, os primeiros capítulos de Apocalipse, e as coisas que ainda vão acontecer, que estão no futuro, e depois do capítulo 5, ou do capítulo 5 em adiante de Apocalipse, nós temos essas coisas futuras. Mas é interessante, nessa visão, Jesus é visto lá no céu, lembrando como um cordeiro, como a primeira vinda dele aqui neste mundo. Então, nos ajuda a lembrar da cruz, nos ajuda a lembrar que foi lá na cruz que Jesus comprou para Deus nós, cada um de nós, pagando com o seu sangue inocente, podendo assim nos perdoar e nos reconciliar com Deus. E nessa visão que João recebeu, através de Jesus, nós sabemos que Jesus nos presenteou com o privilégio de reinar com Ele, mas também o privilégio de, enquanto esse reinado oficial não chegar, de estarmos exercendo a função de sacerdotes. Essa função de sacerdote começa no momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e vai continuar no milênio. Como vai ser lá eu não sei, mas vai continuar lá. Não é? Quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, né, o nosso sacerdócio será perfeito. Então devemos nos sentir honrados por Deus ter nos salvo e também nos escolhido para essa gloriosa missão. Nós temos visto ao longo dessas mensagens, bem longas mesmo, não é? Que somos pessoas escolhidas por Deus para viver aqui neste mundo como sacerdotes, para servir a Deus e para servir as pessoas que Deus deseja que nós sirvamos. E para isso, nós precisamos ter uma conduta admirável. Precisamos comparecer diante das pessoas como sacerdotes. E somente Deus pode dizer para nós como é que um sacerdote se apresenta. E é por isso que nós estamos estudando esses textos. Nós vimos que para sermos pessoas exemplares, nós precisamos ter na nossa mente e viver baseado nos princípios e nos valores de Deus que estão na sua palavra. Então nós precisamos valorizar o que Deus valoriza e desprezar aquilo que Deus despreza. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, não é? E Deus valoriza a obediência à sua palavra. A sua palavra é a sã doutrina. E por causa da atração que nós ainda temos pelo pecado, Deus precisa nos orientar com a sua palavra e Deus precisa que na sua segunda pessoa, ou melhor, na sua terceira pessoa, através do Espírito Santo,
nos ajude a entender e a aplicar. E o texto que eu vou tratar hoje é o que nós, entre aspas, mais precisamos do Espírito Santo, ou tanto quanto, porque é um texto que cada um vai precisar não somente se avaliar, mas continuamente pensar a respeito e ser sensível àquilo que o Espírito Santo vai dizer no que se refere à aplicação. 1 Timóteo capítulo 2 sintetiza os valores de Deus. E ele sintetiza através de 3 instruções positivas e 3 instruções negativas. Me ajuda aí, por favor? Acho que está travado. Ok. Obrigado. Sinal verde, sim, para roupa honrosa, já falamos a respeito disso. Reverência e moderação. Sinal vermelho, não, para tranças, ouros ou pérolas ou vestuário caro. E agora? Nesse texto nós temos princípios sobre como os sacerdotes de Deus devem se apresentar diante das pessoas que serão influenciadas por nós, sacerdotes. Então, como é que nós devemos nos apresentar em público? Nós já falamos de um princípio. O sacerdote de Deus é aquele que se apresenta manifestando a dignidade de Deus. Então, a nossa vestimenta, o nosso comportamento devem ser usados de forma que revelem a dignidade, a honra, a santidade que nós devemos ter, porque nós somos filhos de um Deus perfeitamente santo e sacerdote desse Deus que é igualmente santo. Então, honra, reverência, moderação são termos usados para expressar o que é que nós devemos ser, como nós devemos nos comportar. E Deus também usa aqui a vestimenta como exemplo sobre o que não devemos ser, o que não devemos fazer, ou qual não deve ser o nosso adorno. Adornem a si mesmas, não com tranças e ouro, ou pérolas, ou vestuário caro. Por que é que nós temos essa instrução? Bom, em primeiro lugar, eu creio que o objetivo é nos ensinar como nós podemos nos manter incontaminados pela sociedade em que nós vivemos. Por quê? Porque os valores da nossa sociedade são completamente opostos aos valores de Deus. E por vivermos numa sociedade comum, ainda por termos um coração sendo transformado, nós vamos precisar sempre estar lutando conosco e com as pessoas ao nosso redor, sobre aquilo que eles tentam impor sobre nós. Isso significa luta para se manter incontaminados. E também para que nós possamos avaliar que, se por acaso estivermos contaminados com algum princípio, com algum pensamento, estarmos eliminando isso da nossa vida. Em outras palavras, Deus afirma que nós vivemos numa sociedade fútil, eu já falei isso, eu quero repetir, numa sociedade vazia, numa sociedade egoísta, uma sociedade que vive para si mesmo, para agradar a si mesmo, custe o que custar. E para isso, o pecado está se desenvolvendo cada vez mais. Na segunda parte desse texto, Deus nos ensina que tipo de pessoas nós não devemos ser. E com a ajuda do Espírito Santo, vamos procurar entender essa ordem negativa. Eu quero ler esse texto completo agora, e já tem algumas explicações das palavras principais, para a gente ter isso em mente à medida que nós vamos estudar esse texto, ou os nãos de Deus. Diz assim:
1 Timóteo 2, 9 e 10. Semelhantemente também as mulheres, e nós já sabemos que aqui é para todos, tá bom? Em vestuário honroso, e a palavra ali, lembra aquele palavra de cosmios, né? A criação de Deus significa um vestuário conveniente, um vestuário modesto, com reverência, algumas Bíblias traduzem com decência. A ideia aqui dessa palavra é consideração para com os outros, respeito no sentido de a gente não estar cometendo nenhum ato que desonra nós mesmos, que desonram outras pessoas e que desonram a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa reverência, não fazer algo vergonhoso, né, de repugnância moral. Mas também moderação. E moderação aqui é a união de duas palavras. É a palavra manter são e salvo, mais a palavra mente. Isso é, manter a nossa mente, o nosso interior, são e salvos daquilo que vem do mundo, daquilo que é pecado. Então, a maneira de dizer estabilidade de mente, autocontrole, sobriedade. Então, é isso que essa palavra significa, domínio próprio. Então, é assim que nós devemos nos comportar. Então, ele fala de vestimenta e de comportamento. Adornem-se a si mesma. E a palavra aqui é ataviar, ornar. Então, ele está dizendo que o nosso ornamento, a nossa beleza, é o nosso comportamento, que também é revelado através do nosso exterior. E agora a parte mais difícil. Não com tranças de ouro ou pérolas ou vestuário caro. E a ideia aqui é algo que requer grande desembolso, algo que é dispendioso e mais alguns ensinos. Mas como convém às mulheres que professam a piedade, que dizem que são devotos a Deus, deve fazer isso por meio de boas obras. E as boas obras aqui são todas as instruções de Deus. Nós temos um outro texto que é paralelo a esse. E é muito bom quando nós temos dois textos que falam a mesma coisa no Novo Testamento. 1 Pedro capítulo 3, versículos de 3 a 6, diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Delas vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Duas instruções, não é? A respeito de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos agir, e o que devemos fazer com o nosso corpo, e o que não devemos fazer com o nosso corpo. Na semana passada, um irmão chegou para mim e falou: Pia, você sabe de uma frase que está em moda? Eu falei: não, que frase é essa? A frase é essa agora: meu corpo, minhas regras. Eu não sei se vocês ouviram, ele disse que é isso. Estou ouvindo as jovens, muito obrigado por... Ok? Interessante, não é? Não é um meio que a sociedade tem de tentar inculcar em nós mentiras. Acabamos de ler em Apocalipse que o corpo não é nosso, que nós somos comprados por Cristo. Então o corpo do sacerdote de Deus, o deles pode ser de quem quiser. E na verdade não é deles, é do inimigo, né? Mas o corpo dos sacerdotes de Deus e das sacerdotisas, isso é, o nosso corpo pertence a Deus. Então as regras devem ser as de Deus. E as regras de Deus são excelentes, é o melhor para o ser humano. Então, quando você ouve uma frase assim, na sua mente, logo você tem que colocar a palavra de Deus lá. Dizendo: isso é mentira. Não é? Estão me ensinando algo que vai fazer mal para mim. E é por isso que Deus também escreveu textos como esse, que para aplicação pode ser difícil. Não é? Porque cada um... Eu vou dizer para vocês
o que é caro e o que é barato. Como é que eu vou avaliar isso na vida de vocês? Então nós temos um princípio aqui, que com a ajuda do Espírito Santo, cada um precisa, diante de Deus, se avaliar. Creio que as duas principais perguntas sobre esses nãos são essas perguntas aí, duas. O que esses 3 nãos não ensinam e o que esses 3 nãos ensinam? Eu vou responder numa frase e depois eu vou desenvolver cada uma delas e com certeza, longe de terminar isso hoje, não é? O que esses nãos não ensinam? Não é uma proibição de se apresentar com boa aparência, não é uma proibição de você colocar um vestido, uma calça, um terno, uma roupa bonita, não é proibição de usar anel, de usar algum tipo de joia, de usar pulseira, não é proibido isso, ok? Não é. Porém, ele vai dizer quais são os critérios que nós precisamos levar em conta para usar essas coisas. Mas não é uma proibição. Então, gente, não estou dizendo que o cristão é aquele que anda esquisito na rua. Desde o começo eu tenho dito, não é isso. Tá bom? Mesmo porque estamos falando de comportamento também. E o que esses nãos ensinam? Pelo menos 2 atitudes. Não dá para ir mais do que isso. Tem muito mais que eu podia falar. Primeiro, Deus condena o pecado da ostentação, exibicionismo, orgulho pela beleza física, orgulho pela sua condição social. Isso, com certeza, esse texto está ensinando. E também ensina que os sacerdotes de Deus devem se apresentar publicamente, imitando a humildade ou a simplicidade de Jesus. E eu sei que ao falar sobre isso, alguém vai dizer, bom, quais são os limites? E eu vou responder, você, juntamente com o Espírito Santo de Deus, com a ajuda da sua família, dos irmãos, podem conversar a respeito disso e determinar. De púlpito, eu sei que eu vou correr um grande risco. Então eu prefiro ficar apenas com os princípios e deixar que Deus esteja trabalhando na nossa vida. Porém, está na Bíblia. Por estar na Bíblia é tão importante quanto qualquer outro assunto das Escrituras. É muito importante que nós entendamos isso. Cada ensino que nós temos na Palavra de Deus é extremamente importante, porque esse ensino sempre tem 2 finalidades. Primeiro, glorificar a Deus. E em segundo lugar, o nosso bem-estar físico, mental e emocional. É por isso que a Bíblia foi escrita. Então eu vou começar com os nãos. Ok? Então, não é uma proibição de se apresentar de boa aparência, bem vestido, com enfeites, anel e pulseira. Tenho prova bíblica para isso? Eu creio que eu tenho. Vocês lembram o exemplo do filho pródigo? O filho pródigo, nós sabemos aquela parábola, nós já estudamos, inclusive, aquela vestimenta de forma positiva e de forma negativa. Nós sabemos que o pai lá representa o nosso Deus. Nós sabemos lá que o filho rebelde representa os salvos, resgatados por Jesus. Né? E nós vemos ali que o pai do filho pródigo deu para o filho roupas novas, colocou até um anel no dedo do filho dele, um anel que demonstrava honra, tá bom? Porque ele se arrependeu, porque ele voltou a ter comunhão com Deus. Então, eu não posso afirmar, e nem devemos afirmar, né, que Deus diz que nós temos que andar de maneira relaxada, ou a nossa simplicidade tem que ser imitando, por exemplo, aqueles monges, né, que fizeram votos de pobreza, pelo menos diziam que fizeram, usava sempre a mesma água. Não é isso que Deus está ensinando. Né? Nós vivemos numa sociedade, ok? E nós precisamos, de alguma maneira, chegar para as pessoas, e as pessoas precisam dar atenção para aquilo que nós vamos falar. E se nós chegarmos lá de maneira esquisita, esse cara é louco, não vou nem querer ouvir. Então, nós precisamos de um equilíbrio, né, em relação a isso.
tá bom? Também eu quero falar para vocês o estilo, um dos estilos que Jesus usou para ensinar algo mais importante em detrimento de algo menos importante. Por exemplo, quando Jesus ensinou sobre o trabalho para suprir necessidades temporárias versus o trabalho para o reino. Não é? Você vê essa construção, não para aquilo que é menos importante, mas não significa que não deveria ser feito, e sim para aquilo que é extremamente importante. João capítulo 6, versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Isso é o próprio Jesus. O Pai nele colocou seu selo de aprovação. Bom, qualquer pessoa que tem um pingo de juízo e conhece um pouquinho de Bíblia, tá bom? Vai entender que Jesus não está ensinando contra o trabalho. Nós temos textos na palavra de Deus que diz que aquele que não trabalha não deve comer. Então o trabalho é digno. Deus criou o ser humano para trabalhar antes do pecado. Adão e Eva já tinha tarefa e muita coisa para fazer, né, antes do pecado. Então o trabalho é extremamente importante. Ok? Mas o que Jesus está ensinando aqui, isso é muito importante para nós hoje, é que nós devemos dar muito mais importância à nossa vocação sacerdotal enquanto trabalhamos. Nós devemos dar muito mais atenção e muito mais valor à nossa missão em sermos bênçãos na vida de outras pessoas, mais do que o fruto do trabalho, que normalmente é aquilo que a gente mais desfruta pessoalmente. E às vezes podemos fazer até de maneira pecaminosa, de maneira egoísta. Deus está enfatizando que a comunhão com Deus, através da oração, o estudo, meditação da palavra, o discipulado, a comunhão com outros salvos, a evangelização, servir na igreja local, é muito mais lucrativo do que o trabalho físico e, vamos dizer assim, secular. Por quê? Porque o resultado do trabalho secular vai ficar por aqui. Vai servir temporariamente. Mas o serviço sacerdotal tem prêmios, galardões para a eternidade. Então ele não está proibindo trabalhar, mas está dizendo, olha, aprendam a ter os valores no nível que Deus valoriza. Valorizar mais aquilo que Deus valoriza. Infelizmente, talvez, estou no púlpito, preciso tomar cuidado, mas talvez a maioria dos salvos não são tão fiéis no serviço sacerdotal quanto estão sendo no serviço secular. Então, há uma inversão de valores. E é por isso que Jesus traz esse ensino para nós. Nós temos a tendência de valorizar aquilo que tem resultado imediato. Eu sou assim. Eu acho que vocês podem ser assim também. E Jesus está dizendo, não. Vocês precisam adquirir pensamentos e valores de Deus. E Deus tem promessa para quem é fiel em viver aqui nesse mundo como seu sacerdote. Então, de novo, Deus não está proibindo os seus sacerdotes de se apresentarem de boa aparência, não está dizendo que nós não devemos andar bem vestidos, não está proibindo a gente de usar anel, mas está afirmando que uma conduta exemplar e uma maneira exemplar de se apresentar no ponto de vista de Deus é infinitamente mais importante do que qualquer outra coisa que possa vir na sua mente. Terceira prova. As mulheres exemplares do Antigo Testamento usavam joias e vestimenta festivas. Por que eu estou citando isso? No texto de 1 Pedro, quando ele traz uma instrução para as mulheres, e de novo, né, por que será que enfatiza tanto as mulheres aqui? Eu não sei por quê. Sabe por que eu não sei por quê? Porque houve tempo na minha vida que eu valorizava demais um carro. Eu olhava para uma Ferrari, eu babava. Entende? Quer dizer, as mulheres, naquele contexto, né, tinham
os seus desejos por joias. E nós homens não temos, não? Temos também, né? São poucos diferentes, mas o princípio é o mesmo. Ok? Então eu quero trazer isso. Por quê? Porque, inclusive, naquela época, masculinidade e feminilidade era muito mais bem definido do que a época que nós vivemos hoje, infelizmente. E hoje a gente vê, né, coisas que eram mais comuns para as mulheres, homens também se envolvendo. Bom, eu preciso falar isso, deixa o Espírito Santo trabalhar. Ok? Então, Deus conduz aqui os escritores da Bíblia a usarem muitas vezes exemplos do Antigo Testamento para ilustrar aquilo que eles queriam ou querem nos ensinar. Então Pedro ensina a mesma coisa que Paulo sobre a vestimenta, que nós já lemos e o texto está aí, não é? Nesse texto, ok, Pedro aqui usa exemplos de mulheres do Antigo Testamento. Quando ele fala das mulheres do passado, ok, ele cita Sara. Então, eu prefiro ir para o Antigo Testamento. Não é? E quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que joias era comum, por exemplo, entre as famílias fiéis a Deus. Eles tinham isso. Para que eles usavam, se era para troca, venda, é difícil a gente saber, mas a gente sabe que eles usavam no corpo também. Por exemplo, Gênesis capítulo 24, versículo 22, não é? Conta aqui o exemplo, né, daquele servo de Abraão quando foi procurar ou buscar uma esposa para Isaque. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Vou te contar, viu? Quem tem isso aqui hoje é milionário. Não é verdade? Não estou, ok? Versículo 30, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã, e ouvira Rebeca contar que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo, parado junto à fonte, ao lado dos camelos. Versículo 53, quando está tudo terminado e tudo ajeitado, né? Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos aos irmãos dela e à sua mãe. Então nós já sabemos o contexto aqui, tá bom? Então, as pessoas usavam. A questão é como usavam, para que usavam. E algo que nós temos que levar em consideração, tá bom? Hoje, nós somos os sacerdotes de Deus. Entende o que eu quero dizer? Tem coisas que, cuidado que eu vou dizer, um rei podia usar. A pergunta é, convém aos sacerdotes de Deus usar também? Na época em que nós estamos vivendo? Então nós temos que fazer essa pergunta. Por quê? Porque está no Novo Testamento. E eu vou deixar que o Espírito Santo trabalhe para que a gente tenha o equilíbrio necessário nessa área. Tá bom? Porém, o que Deus está enfatizando para aquelas mulheres e também para os homens, porque tem instrução para os homens no mesmo contexto. Tá bom? Ele está enfatizando aquilo que realmente tem valor para Deus. Ele está dizendo que para Deus essas joias não têm valor nenhum. Não tem. No uso para nós, não tem valor. Ele está dizendo que o que tem valor para Deus realmente é a obediência aos princípios da palavra de Deus. Pois assim também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, assim como que colocavam sua esperança em Deus, que confiavam nas instruções de Deus e não tinham medo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mulheres solteiras. Vocês têm medo com quem vocês um dia irão se casar? Deveriam ter. Vocês têm que ter muito medo. Porque vocês podem se casar com alguém que é perverso e que pode judiar muito de vocês. Por isso que nós temos os princípios bíblicos para ajudar vocês a fazerem excelentes escolhas. Por outro lado, mesmo fazendo excelentes escolhas, vocês, aí agora homens e mulheres, vão casar com pessoas imperfeitas. E que você, para obedecer à Bíblia, você vai ter que vencer o medo.
O medo do que você está vendo, o medo do que pode acontecer no futuro, porque Deus tem ordens claras, como, por exemplo, as mulheres serem submissas a maridos imperfeitos. Quando fazem isso, vocês estão colocando a esperança em Deus. Quando a gente faz diferente, a gente está colocando a esperança na nossa sabedoria. E aí vai dar tudo errado. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara lhe obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor. E é a mesma coisa que se aplica na questão do nosso exterior. Muito do nosso comportamento dá medo de ter, por quê? Porque as pessoas vão ou tirar um sarro da sua cara, ou vão se aproveitar da sua bondade, ou vão, sei lá eu o quê. Mas a gente precisa confiar nas instruções de Deus. E nem sempre eu pratico isso na minha vida. E eu preciso me esmerar na prática dessa verdade. Então, a obediência de Sara e de outras mulheres no Antigo Testamento aos mandamentos do Senhor, na relação que elas devem ter com os maridos, revela a confiança que elas tinham na intervenção soberana de Deus. E essa intervenção soberana nós precisamos hoje, em todas as áreas da nossa vida. Esse adorno, isso é, confiar nas instruções de Deus. Esse adorno é o que Deus valoriza, é o que realmente é bonito aos olhos de Deus, mais do que qualquer coisa que a gente possa colocar no nosso corpo, tá bom? Então esses textos enfatizam que os adornos usados, como exemplo nas mulheres, provavelmente, tá bom? É algo que pode acontecer de ser usado de maneira pecaminosa. Mais do que isso, parece que é comum, não é? Uma certa fixação do lado feminino, parece, tá bom, irmãos? Por essas questões exteriores, roupa e tudo mais. Mas eu quero lembrar que para os homens também existe isso. Fiz uma listinha aqui: carro, moto, lancha, roupa, anel, pulseira, e alguns hobbies que custam muito dinheiro. Pode ser aquelas joias, que os homens têm, tá bom? E ao se utilizarem disso, estarão deixando de cumprir como deveria o sacerdócio. Tempo também para servir a Deus e assim por diante. Bom, irmãos, na sociedade atual, tanto homens como mulheres são incentivados a valorizar pecaminosamente a casca. Isso nós não podemos negar. A futilidade, somos incentivados a isso. Então é um bom alerta para nós. Conclusão: não se adornar com tranças e ouro, ou pérolas, ou vestuário caro, não é uma proibição de se apresentar com boa aparência, bem vestido, com enfeites, anel e pulseira. Porém, há uma proibição. Nós não podemos negar. Tá bom? Então, o que esses 3 nãos ensinam? Deus condena o pecado da ostentação, do orgulho pela beleza física e pela condição social. Sobre isso, daqui 2 semanas. Quero desenvolver isso e desenvolver também o lado positivo de que nós devemos ter um meio de avaliar como nós podemos nos apresentar, demonstrando a simplicidade e a humildade de Jesus em cada contexto em que a gente se encontra. Que Deus possa nos ajudar em relação a isso. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já tem nos ensinado até agora, Pai. Continuamos pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, iluminação do Teu Santo Espírito. Pai,
um desejo profundo de vivermos de maneira agradável ao Senhor, de nos apresentarmos diante das pessoas de tal maneira, ó Pai, que possamos cumprir bem o nosso ministério sacerdotal, para que o Senhor possa ser honrado e glorificado através das nossas vidas e também através dos resultados, ó Pai querido, da missão que o Senhor nos delegou. Pedimos essas coisas agradecidos em nome de Jesus. Amém.